E se a regra mais importante sobre o sono não foi exatamente sobre quantas horas se dorme, mas sim sobre algo que a maioria de nós simplesmente ignora? Nessa análise, a gente vai desvendar uma descoberta que pode, olha, mudar completamente a nossa relação com o travesseiro. Pois é, a ideia central é essa aí, uma verdadeira virada de chave. Por anos e anos, a obsessão era com a quantidade de sono, mas a ciência agora está apontando para uma variável que parece ser muito mais poderosa: a regularidade. Ah, essa recomendação todo mundo conhece de cor, não é mesmo? É a base de quase todos os conselhos sobre bem-estar que a gente ouve. Está nos aplicativos de saúde, nas consultas médicas. O número mágico sempre foi esse, entre 7 e 9 horas. Mas, como a gente vai ver, essa é só a metade da história. E foi aqui que a história começou a dar uma guinada. Pesquisadores começaram a encontrar dados que simplesmente desafiavam tudo o que se pensava saber sobre essa regra das 7 a 9 horas. E olha, não foi um estudo qualquer. Eles acompanharam um grupo enorme de pessoas por um período bem longo para entender como as mudanças nos hábitos de sono se relacionavam com a saúde a longo prazo. A primeira descoberta já foi, assim, bem alarmante. Qualquer grande mudança na duração do sono, seja para mais ou para menos, apareceu ligada a um risco de mortalidade até 29% maior. Mas o detalhe mais chocante ainda estava por vir. E aqui está a grande contradição, o que deixou todo mundo de cabelo em pé. Mudar para o que a gente considera um sono saudável estava, na verdade, associado a um risco maior. Como assim? Isso simplesmente não fazia sentido. E essa era a grande pergunta. Claramente, faltava uma peça nesse quebra-cabeça. O problema não parecia ser a quantidade final de sono, mas sim a mudança no padrão. E a resposta para esse mistério todo parece estar num fator que só mais recentemente começou a receber a atenção que merece. A questão não é só quanto, mas também como e quando a gente dorme. Regularidade do sono é exatamente o que o nome diz: ir para a cama e acordar mais ou menos no mesmo horário todos os dias. Pensa nisso como se fosse um maestro do nosso corpo, sabe? Mantendo todos os nossos sistemas internos funcionando em sincronia. Com essa nova pista em mãos, outra equipe de pesquisadores resolveu investigar a fundo. Eles queriam saber, será que a tal da regularidade era a verdadeira estrela do show? Então, os pesquisadores prepararam o cenário para um verdadeiro confronto. De um lado, a campeã de longa data, a duração do sono, e do outro, a desafiante, a regularidade do sono. Quem ia levar a melhor? E, de novo, não foi um estudo pequeno. Eles usaram dados objetivos de aparelhos de pulso em mais de 60 mil pessoas. Ou seja, não dependia só do que as pessoas diziam dormir. Eram dados brutos e super precisos. E essa tabela aqui, ela resume o resultado de forma brilhante. Quando compararam as pessoas com os horários de sono mais certinhos com as que tinham os horários mais bagunçados, a redução no risco de mortalidade foi de até 48%. A duração do sono também importou, sim, mas o efeito foi bem menor. A regularidade foi a clara vencedora. Com dados tão claros assim, a conclusão era praticamente inevitável. E finalmente resolvia o mistério daquele primeiro estudo. Essa foi a conclusão dos próprios autores do estudo. O ponto crucial é que a estabilidade do nosso padrão de sono tem um impacto mais profundo na nossa longevidade do que simplesmente atingir um número mágico de horas. Isso é fundamental. Quando o modelo estatístico já sabia o quão regular era o sono de alguém, saber a duração não ajudava muito mais a prever o risco. A regularidade era o fator que dominava o jogo. Certo. Mas e daí? O que isso tudo significa na prática? Bom, significa que talvez a gente precise mudar um pouco o nosso foco. O nosso corpo tem um relógio interno, o tal do ritmo circadiano. Horários de sono irregulares criam o que os cientistas chamam de jet lag social. É como se a gente viajasse para outro fuso horário todo fim de semana sem sair de casa. E isso afeta tudo: metabolismo, humor, hormônios. Para o nosso corpo, rotina é sinônimo de saúde. A questão não é jogar fora a regra das 7 às 9 horas, de jeito nenhum, mas sim adicionar uma camada que parece ser ainda mais importante e fundamental por cima dela. A mensagem para levar para casa é a seguinte: em vez de se estressar para atingir exatamente 8 horas toda noite, o esforço mais benéfico parece ser o de criar um ritmo. Manter horários de sono e despertar consistentes, inclusive nos fins de semana, parece ser a estratégia mais poderosa para a saúde. E com isso, fica uma pergunta para reflexão. Com base no que a gente viu aqui,
Talvez o maior ato de autocuidado não seja dormir até tarde no sábado, mas sim manter o ritmo do nosso relógio biológico forte e estável, dia após dia. E aí, gostou do vídeo? Não deixe de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Conheça também o nosso grupo do What's do Código 30. Pause o vídeo agora. E tire um print do infográfico. Nos vemos no próximo vídeo.